Você já parou para pensar que, às vezes, as mulheres te percebem antes mesmo de você abrir a boca? É isso mesmo. Existem caras que nem precisam falar muito para chamar atenção. E não é sobre ser bonito ou ter um corpo perfeito. É sobre algo bem mais sutil e bem mais poderoso. A maioria dos homens nem imagina o quanto uma mulher repara nos detalhes. O jeito que você anda, o silêncio que você carrega, o olhar que não força nada. Enquanto muitos acham que precisam ser o centro das atenções, os mais reservados acabam sendo o verdadeiro mistério que desperta curiosidade. O problema é que a maioria de vocês não entende o jogo e perde a vantagem antes mesmo de começar. Hoje, eu vou te mostrar os sinais que fazem uma mulher te notar primeiro, mesmo que você seja o tipo quieto, discreto e misterioso. Existe algo quase hipnótico no modo como um homem reservado se move. Quando um cara fala pouco, o corpo fala por ele, e as mulheres percebem isso imediatamente. Cada passo, cada gesto, cada pausa carrega uma energia. E quando essa energia é calma, firme e segura, ela fala mais alto do que 1000 palavras. O problema é que muitos homens confundem ser quieto com ser apagado. Só que existe uma diferença brutal entre ser silencioso e ser invisível. Um homem silencioso é aquele que não precisa provar nada para ninguém. Ele não se apressa para preencher o silêncio. Ele observa, analisa, entende o ambiente antes de agir. E é justamente isso que cria aquele ar de mistério que deixa as mulheres em alerta. Porque quando uma mulher percebe um homem que parece confortável dentro do próprio silêncio, algo dentro dela desperta curiosidade. Ela quer saber o que se passa ali, o que esse homem pensa, o que ele sente, o que ele esconde. A maioria dos homens se entrega fácil demais. Tentam impressionar, falar alto, ser engraçados o tempo todo, como se o valor deles dependesse da aprovação dos outros. Só que o verdadeiro poder está no contrário. Quando você está em controle de si mesmo, do seu corpo, da sua energia, quando o seu silêncio é mais forte do que a necessidade de se exibir. As mulheres são naturalmente atraídas por homens que transmitem estabilidade. E não é sobre dinheiro, status ou fama, é sobre presença. O modo como você caminha, o ritmo dos seus passos, o jeito que você se senta sem parecer nervoso. Isso comunica muito mais do que qualquer discurso. Um homem calmo, em meio ao caos, desperta respeito. É o tipo de presença que faz as pessoas, sem perceber, abrirem espaço para ele. Agora, o detalhe que muitos ignoram. O corpo de um homem fala até quando ele acha que está em silêncio. Se você é reservado, mas vive tenso, com os ombros caídos, a postura fechada, você não passa confiança. Você passa medo, insegurança. Mas, se o seu corpo está alinhado, se os seus gestos são firmes, você não precisa de palavras. Você transmite uma mensagem silenciosa de força e controle, e isso é o que atrai. Mulheres observam isso de longe. Elas reparam em como você segura um copo, como reage quando alguém tenta te provocar, como você se comporta quando não está no centro da conversa. E o que mais chama a atenção não é o que você faz, é o que você não faz. Quando você não sente a necessidade de provar algo, de competir com outros homens, isso te destaca automaticamente. O mundo hoje está cheio de barulho. Redes sociais, gente querendo ser notada, ego inflado. Então, quando um homem consegue ser interessante em silêncio, ele se torna raro. E tudo que é raro chama a atenção. Imagine uma festa. Todos estão falando alto, rindo, tentando mostrar o quão interessantes são. No canto, há um cara quieto, conversando pouco, mas com uma postura firme, olhar atento e um leve sorriso de quem não está desesperado por atenção. Ele não tenta ser engraçado, não tenta agradar. Ele simplesmente está ali, presente, sem esforço. E, inevitavelmente, as mulheres notam. Uma delas vai comentar com a amiga: "Quem é aquele cara ali? Parece tão tranquilo." E pronto, o jogo começa.
O que acontece nesse momento é simples. A mulher sente a energia de alguém que não precisa de aprovação, alguém que parece estar em paz com quem é. Esse tipo de homem se torna um mistério, e todo mistério pede para ser descoberto. O segredo está em como você carrega o seu silêncio. Não é o tipo de silêncio que esconde medo ou timidez. É o tipo de silêncio que comunica poder. Um homem pode ser quieto e ainda assim dominar um ambiente inteiro, só pela forma como se move, como olha, como existe. Mas atenção, ser reservado não é desculpa para ser apático. O homem que não fala e também não transmite nada se apaga. A chave é equilíbrio. Falar quando é necessário e quando não é, deixar que a sua energia fale. O olhar calmo, o corpo firme, o semblante confiante. É isso que faz uma mulher reparar em você antes mesmo de você dizer oi. Então, se você é o tipo de cara que prefere o silêncio, entenda isso. O seu corpo é a sua linguagem. Use-o com propósito. Caminhe como se soubesse exatamente onde quer chegar. Mantenha a cabeça erguida, os ombros alinhados, o olhar firme. Mostre que o seu silêncio não é vazio, é cheio de domínio próprio. Porque no final, o homem que sabe se mover com segurança, sem precisar gritar para ser notado, acaba sendo o mais difícil de esquecer. Nada chama mais atenção de uma mulher do que um olhar firme e consciente. É impressionante como um simples contato visual pode mudar completamente a forma como ela te enxerga. O olhar é o primeiro idioma que toda mulher entende. É através dele que ela sente-se a confiança, domínio, mistério ou insegurança. E mesmo que você seja o tipo quieto, reservado, se o seu olhar carrega intensidade, você já foi notado. Os homens costumam subestimar o poder do olhar. Muitos desviam o tempo todo, outros encaram demais e passam a impressão errada. Só que o olhar certo não é sobre encarar, é sobre presença. É sobre mostrar que você está ali, consciente de si, confortável no seu espaço, sem precisar provar nada. Quando um homem olha de forma calma, sem desespero, sem medo, isso cria uma tensão natural. E é essa tensão que desperta curiosidade nas mulheres. Existe um tipo de olhar que não precisa de palavras. Ele é firme, mas não agressivo. Ele é intenso, mas não desesperado. Ele observa, mas não invade. E o mais curioso é que quanto mais tranquilo o homem parece, mais profundo o olhar se torna. Mulheres são extremamente sensíveis a isso. Elas conseguem perceber quando o olhar de um homem está vazio, quando é o de alguém inseguro e quando é o de alguém que está completamente em paz com quem é. Quando uma mulher sente que o olhar de um homem não pede aprovação, mas também não foge dela, isso mexe com a cabeça dela. Porque é raro encontrar alguém que consiga sustentar o próprio olhar sem ser arrogante, sem tentar impressionar, sem se esconder. O olhar é uma arma silenciosa. Mas o erro de muitos é tentar usá-lo como uma ferramenta de conquista, quando na verdade ele é uma extensão da sua essência. O olhar certo nasce do controle emocional, de um homem que não se sente menor por ser observado, que não precisa de máscaras para se sentir valorizado. O homem reservado tem essa vantagem natural. Ele fala menos, observa mais. E nesse processo, ele cria uma conexão visual mais verdadeira. Ele não força nada, ele apenas se permite estar presente. E isso, sem perceber, desperta um tipo de curiosidade diferente. Uma mulher pode até fingir que não reparou, mas se o seu olhar foi marcante, ela vai lembrar. A forma como você olha diz muito sobre o que você sente. Um olhar calmo e seguro transmite confiança. Um olhar rápido e desconfortável revela ansiedade. Um olhar vazio demonstra falta de propósito. E é exatamente por isso que mulheres notam os homens que sabem olhar com intenção. Porque esse tipo de olhar mostra maturidade emocional. E maturidade é um dos gatilhos mentais mais fortes de atração. Agora, o mais interessante é que esse tipo de olhar não precisa ser mantido o tempo todo. Pelo contrário,
O poder está no equilíbrio. Você a olha, sustenta por um instante e depois desvia naturalmente, como quem sabe o valor do próprio mistério. É o contraste entre mostrar interesse e manter o controle. Homens que falam demais acabam se denunciando, mas homens que olham com propósito criam uma presença que permanece mesmo depois que saem. O olhar se torna a marca. E quando uma mulher sente isso, é impossível ela não te notar, mesmo que você seja o tipo mais reservado da sala. Acontece que muitos homens têm medo do olhar, medo de parecer invasivos, medo de parecer intensos demais. Mas a verdade é que a intensidade, quando vem acompanhada de controle, é irresistível. O segredo está na intenção por trás. O olhar de um homem que sabe quem é nunca assusta. Ele atrai. 2. Um exemplo prático. Imagine que você está em um café. Está sentado em silêncio, tomando seu café tranquilamente. Uma mulher entra e, em algum momento, o olhar de vocês se cruza. Você não desvia de imediato, nem força contato. Apenas mantém o olhar por um segundo a mais que o normal, com uma expressão calma, sem pressa. E então volta a fazer o que estava fazendo. Pronto. Você plantou uma semente. Então, da próxima vez que cruzar o olhar com uma mulher, não fuja. Mantenha-se ali, calmo, consciente, confiante. Porque enquanto muitos homens tentam impressionar com palavras, os que sabem falar com os olhos são os que realmente ficam na mente delas. Uma das coisas que mais confundem os homens é acreditar que o silêncio é uma fraqueza. Que para conquistar ou ser notado, precisam falar muito, mostrar personalidade, contar histórias. Mas o que eles não entendem é que o silêncio, quando vem acompanhado de segurança, se torna uma das ferramentas mais poderosas de atração. E as mulheres percebem isso rapidamente. Quando um homem fala pouco, mas o que ele diz tem peso, isso causa impacto. O silêncio não é sobre ausência de palavras, é sobre presença. É o espaço entre o que é dito e o que é sentido. Mulheres são naturalmente sensíveis a esse tipo de energia. Elas percebem quando um homem não fala porque está nervoso e percebem também quando ele não fala porque está no controle. São duas coisas completamente diferentes. O silêncio do medo é desconfortável. O silêncio da confiança é magnético. Um homem que está confortável no próprio silêncio transmite estabilidade. E isso é raro hoje em dia. A maioria quer provar, explicar, convencer. Só que as mulheres se atraem pelo oposto, por aquele que não sente necessidade de se justificar o tempo todo. Quando você é reservado, as pessoas começam a te projetar. Elas tentam adivinhar o que você pensa, o que sente, o que quer dizer. Isso cria mistério. E o mistério é o combustível do interesse. Quanto menos previsível você é, mais interessante se torna. E não é um jogo de manipulação. É apenas o resultado natural de um homem que não entrega tudo de uma vez. Pense bem. As pessoas que mais te atraíram na vida foram aquelas que você não entendeu completamente de imediato. O mesmo acontece com as mulheres. Elas se sentem desafiadas por homens que não se abrem fácil, que falam o necessário, mas deixam espaço para curiosidade. O silêncio certo não é arrogante. Ele não ignora, ele observa. Ele responde quando precisa. Ele entende que a atenção é um presente, não uma obrigação. E isso muda tudo. Quando uma mulher percebe que você não fala demais, mas quando fala é direto e sincero, ela automaticamente começa a te ver como alguém que tem controle. Controle emocional, controle social e, principalmente, controle sobre si mesmo. Esse tipo de homem transmite calma. E calma é extremamente atraente. Porque no meio de um mundo agitado, onde todos estão gritando para serem ouvidos, aquele que fala baixo ou quase não fala se torna o mais intrigante. As mulheres notam, elas comentam entre si. Aquele cara fala pouco, mas tem alguma coisa nele.
E é exatamente isso que te faz diferente. Enquanto os outros tentam chamar atenção, você desperta curiosidade. Mas existe um ponto importante aqui. O silêncio só é atraente quando é acompanhado de presença. Se você está quieto, mas parece distante, desinteressado ou apático, o efeito desaparece. O que atrai é o silêncio ativo, aquele que observa, entende e participa do ambiente, mesmo sem dizer muito. É o tipo de silêncio que escuta com atenção, que olha nos olhos quando alguém fala, que reage com expressões sutis. Isso mostra inteligência emocional. Mostra que você está realmente ali, absorvendo o que acontece, sem pressa de se provar. E quanto mais as mulheres percebem esse tipo de comportamento, mais elas se interessam. Porque esse é o tipo de homem que parece ter profundidade. E a profundidade é o que diferencia um homem comum de um homem que marca. Que ser reservado não é sobre se esconder, é sobre selecionar o que vale a pena ser dito. É sobre entender que o valor de uma palavra vem do silêncio que a antecede. Quando um homem sabe usar o silêncio, ele ganha uma vantagem invisível. Ele se torna aquele que não precisa competir com o barulho dos outros. As mulheres são atraídas por esse contraste. Enquanto os outros falam alto, ele observa. Enquanto os outros se explicam demais, ele mantém o mistério. E quando finalmente fala, todo mundo presta atenção. E talvez o mais curioso de tudo seja isso. O silêncio faz as pessoas falarem mais sobre você. As mulheres tentam entender o que você pensa, criam teorias, imaginam histórias. Elas te percebem mais do que percebem quem fala o tempo todo. Esse tipo de presença silenciosa é rara. Ela exige autoconfiança. Exige que você não tema o julgamento dos outros, que você saiba quem é, mesmo quando ninguém te entende completamente. E é por isso que o homem reservado, quando carrega essa energia, é notado primeiro. Ele desperta curiosidade, respeito e, acima de tudo, desejo. Porque o silêncio dele não é vazio, é cheio de mistério, calma e poder. Então, se você é o tipo de homem que fala pouco, entenda, isso não é um defeito, é uma vantagem, só precisa aprender a usá-la. Quando o seu silêncio vem do controle, ele não te torna invisível, ele te torna inesquecível. O que realmente faz uma mulher te notar, antes de qualquer coisa, é a energia que você transmite. E aqui está o erro que a maioria dos homens comete. Eles acham que energia tem a ver com ser animado, extrovertido ou divertido. Não tem. A energia masculina verdadeira é sobre calma, presença e domínio. É sobre aquela sensação de que você está inteiro, que nada te tira do eixo. E é exatamente isso que faz uma mulher prestar atenção, mesmo que você não diga uma palavra. Mas o problema é que muitos homens confundem reserva com apatia. Acham que estar calado é o suficiente. Só que se o seu silêncio transmite cansaço, timidez ou falta de propósito, ele não atrai ninguém. Ele repele. É por isso que muitos homens quietos passam despercebidos, porque a energia deles não fala, não comunica nada. Mulheres são extremamente perceptivas a isso. Elas sentem quando um homem está presente e quando está apenas existindo por estar. A diferença é nítida. Um homem com energia forte pode estar em silêncio, mas o ambiente muda quando ele chega. As pessoas o notam, a mulher o percebe. Já o homem sem energia parece se esconder no fundo, tentando não ser visto. E essa é a parte que dói. Muitos acham que estão sendo misteriosos, quando na verdade estão apenas sendo apagados. O silêncio só tem valor quando vem acompanhado de intenção. A sua energia deve dizer: eu sei quem eu sou, mesmo que você ainda não saiba. Esse tipo de postura é o que separa os homens que atraem a atenção dos que passam despercebidos. Agora, deixa eu te dizer algo com sinceridade. Muitos homens perderam completamente a essência da masculinidade emocional. Estão sempre tentando agradar, ser compreendidos, ser validados. É como se tivessem esquecido que a força de um homem vem de dentro e não da reação dos outros.
Uma mulher nota quando um homem está constantemente buscando aprovação. Quando ele tenta ser o cara legal, o cara simpático. E sabe o que ela sente? Cansaço. Porque não existe nada mais previsível do que um homem que tenta o tempo todo ser aceito. A energia masculina verdadeira é o oposto disso. É firme, mas não agressiva. É confiante, mas não arrogante. É silenciosa, mas intensa. Ela não grita, olhem para mim. Ela simplesmente existe e todo mundo sente. É o tipo de energia que te faz parecer estável, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. E é aqui que entra o conselho: acorde. Se a sua energia é pesada, negativa, desconectada, nenhuma mulher vai se sentir atraída. Você pode ter o melhor visual, o melhor carro, o melhor papo, mas se sua vibração é fraca, nada disso importa. O que faz as pessoas se aproximarem de você é a sensação que têm quando estão ao seu lado. E isso é algo que você não pode fingir. Sua energia vem de dentro. Ela nasce da sua disciplina, da sua calma, da sua clareza sobre quem você é. Se você passa o dia reclamando, se sentindo vítima, se comparando com os outros, sua energia vai gritar insegurança. E adivinha? As mulheres sentem isso, mesmo que você não diga uma palavra. A crítica aqui é simples. Os homens se perderam tentando ser perfeitos aos olhos dos outros e esqueceram o básico. A energia de um homem vem da forma como ele se enxerga. Quando você se respeita, quando se cuida, quando faz o que precisa ser feito sem reclamar, a sua energia muda. Ela se torna mais sólida, mais confiante, mais calma. E é essa calma que atrai. Porque uma mulher se sente segura ao lado de um homem que não se desespera, que não muda de postura só para agradar, que não precisa provar o próprio valor com palavras. É esse tipo de homem que ela nota primeiro, mesmo que ele fale pouco, mesmo que ele pareça distante. Porque o corpo dele fala, a postura dele fala, o olhar dele fala. Acorde, de verdade. Pare de tentar conquistar pelo excesso. Pare de correr atrás da validação feminina. O que te torna atraente é exatamente o oposto. É a sua capacidade de estar em paz consigo mesmo. Quando você é inteiro, você não precisa correr atrás. Você atrai. E o mais curioso é que quando um homem começa a cuidar da própria energia, tudo muda. A forma como ele anda, como fala, como se comporta. Ele começa a se mover com propósito. As pessoas prestam atenção. As mulheres sentem o impacto. E, de repente, o mesmo cara que antes era invisível se torna impossível de ignorar. Então entenda, a sua energia é a sua linguagem silenciosa. Se você quer ser notado, comece a trabalhar nela. Cale-se quando for necessário, mas esteja presente. Fale menos, mas com intenção. Faça o que precisa ser feito e pare de buscar aprovação. Isso é o que desperta interesse genuíno. Mulheres não se apaixonam por palavras. Elas se apaixonam pela energia que um homem transmite quando ele é dono de si mesmo. Existe algo profundamente atraente em um homem que não está tentando ser notado. O tipo que não força a presença, não implora por atenção e não se desespera para ser visto. Esse homem parece viver em outro ritmo. Um ritmo que chama a atenção exatamente por ser diferente. E é isso que muitas mulheres sentem antes mesmo de te conhecer. O magnetismo da independência emocional. Quando um homem vive para si mesmo, tudo muda. Ele não se veste para impressionar, ele se veste porque tem estilo. Ele não fala para agradar, ele fala porque tem o que dizer. Ele não busca aprovação, ele faz o que acredita ser certo. E essa é a essência da verdadeira presença masculina, a autossuficiência. A maioria dos homens, sem perceber, entrega poder quando tenta ser aceito o tempo todo. E o mais triste é que muitos fazem isso acreditando que estão sendo gentis, atenciosos ou agradáveis. Mas existe uma linha muito fina entre ser gentil e ser carente. E quando você cruza essa linha, a energia muda.
As mulheres sentem isso imediatamente. O homem que precisa ser notado transmite ansiedade. O homem que não precisa transmite poder. E o poder não vem do ego. Vem da tranquilidade de quem sabe o próprio valor. Quando uma mulher percebe que você não depende da reação dela para se sentir bem, ela te nota. Quando percebe que você não muda para ser aceito, ela te respeita. Quando percebe que você não está tentando competir por espaço, ela se aproxima. É um jogo sutil e a maioria dos homens o perde porque não tem paciência para entender. Ser reservado não é um problema. O problema é ser desesperado para provar que o seu silêncio tem valor. Você não precisa justificar nada. Sua presença fala por você. E o mais fascinante é que quanto menos você tenta, mais as pessoas querem entender o que existe por trás desse comportamento calmo. É isso que diferencia o homem comum do homem marcante. O comum quer ser notado. O marcante sabe que vai ser, porque ele não depende da atenção, ele a atrai naturalmente. A chave é parar de viver no modo de busca. Quando você busca aprovação, validação, carinho, atenção, você se torna dependente. Quando você simplesmente existe com propósito, você se torna magnético. É o mesmo princípio que se vê em qualquer ambiente social. O homem que está confortável com o próprio silêncio, com o próprio corpo, com a própria companhia, é o homem que todos querem conhecer. Você já percebeu que quando alguém está muito focado em si, as pessoas começam a se interessar por ele sem entender o motivo? É porque energia chama energia. O homem que não está tentando convencer ninguém passa uma mensagem silenciosa. Eu não preciso ser escolhido. E esse é o tipo de confiança que enlouquece qualquer mulher. Então, se você é o tipo reservado, o segredo é simples. Pare de tentar. Pare de forçar conversas que não fluem. Pare de se preocupar em parecer interessante. Seja o homem que está em paz com o próprio silêncio, mas que vive com propósito. O que te torna atraente não é o quanto você fala, e sim o quanto você se entende. Mulheres notam o homem que parece completo, que não precisa de plateia nem de validação, que tem uma vida própria, interesses próprios e uma calma que poucos têm. Esse é o tipo de homem que domina o ambiente sem abrir a boca. Porque no final, o homem que não busca atenção se torna o centro dela. E o mundo inteiro se curva diante de quem não está tentando provar nada. No fim das contas, a verdade é simples. As mulheres notam primeiro o homem que parece não precisar ser notado. O silêncio dele fala, o olhar dele prende, a postura dele impõe respeito. E o mais polêmico nisso tudo é que a maioria dos homens nunca vai entender isso. Porque estão ocupados demais tentando ser algo que não são. Enquanto correm atrás de atenção, os que têm calma e controle apenas observam e vencem. A atração não acontece porque você fala muito, mas porque você transmite algo que não dá para fingir. E é por isso que eu digo, quanto mais você busca aprovação, menos desejável se torna. A mulher sente quando o homem é inteiro e é impossível não reparar. Quero saber, você já viveu algo assim? Já percebeu uma mulher te notar sem você fazer nada? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos e vou responder alguns pessoalmente. E claro, curte, compartilha e o mais importante, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai te mostrar por que as mulheres se afastam exatamente quando você começa a se apegar. Não perde. Isso vai mudar completamente a forma como você entende o jogo.